Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos responder aqui as questões da apostila referente ao capítulo sobre a África, capítulo 5º. Então vamos aqui às questões. Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos aqui responder as questões da apostila referente ao capítulo 5º sobre a África. Tá? Para facilitar a sua resolução, clique numa engrenagem aí no lado inferior direito da tela, aí clique em ativar legendas automaticamente. Aí a minha voz será legendada pelo Google e vai facilitar com que você responda as questões discursivas, tá? Em que é necessário escrever para responder as questões. Então vamos aqui às questões. Vamos aqui à página 8. Página 8. Escreva um texto informativo sobre as rotas subsaarianas seguindo o roteiro abaixo. Vamos aqui à letra A. O que eram essas rotas? Bom, as rotas subsaarianas eram rotas comerciais, né, no qual os árabes comercializavam com os reinos africanos da África do Norte, também com os reinos e as civilizações africanas da África subsaariana, ou seja, abaixo ali do Saara. Então, esse comércio ele era feito por meio de caravanas, né, desses povos com os árabes. Vamos aqui à letra B. Quem fazia parte delas? Quais eram os reinos envolvidos? Eram vários reinos. A gente pode citar o reino de Gana, de Mali, de Songhai, mais ao norte da África, ali na região do deserto do Saara, e podemos citar também o reino do Congo, mais na África Central a oeste. Letra C. O que eram comercializados? Eram comercializados ouro, sal, agricultura, pecuária, alimentos, pecuária, animais, entre outros produtos, tecidos, que eram fabricados por esses reinos e por eles comercializados. Letra D. Qual a importância das rotas subsaarianas para o continente africano? Foi extremamente importante porque permitiu, né, essas trocas comerciais que possibilitaram a expansão desses reinos africanos. E não só isso, mas o contato dele com outras culturas, com outros povos. Né? Por meio desse contato comercial, houve um contato cultural que também teve importância sobremaneira para ambos os participantes desse comércio. Vamos aqui à questão da próxima página. Vamos aqui à questão da página 11. Vamos aqui às questões. Ok? Então, nós temos aqui: relacione os reinos africanos a algumas de suas características. Nós temos aqui a letra A, Songhai, reino de Songhai. Temos a letra B, reino do Congo. Temos a letra C, reino de Mali. E temos alguns itens aqui para que a gente possa analisar. Ok? Então, vamos aqui às questões. Deixa eu ver se esse lápis está funcionando. Bom, eu não vou utilizar esse lápis aqui, senão vai mais prejudicar do que facilitar a resolução. Bom, vamos aqui ao primeiro item. O rei era chamado de Mansa. Então, dentro dessas três opções, a correta aqui é a letra C. Mansa era o título de um soberano, de um governante do reino de Mali. Vamos ao segundo item. Esse reino contava com a cidade de Goa, ou melhor, este reino contava com a cidade de Gao, importante centro de passagem de rotas comerciais do Saara. Estamos falando aqui do reino de Songhai. Vamos aqui ao próximo item, é o terceiro item. O rei converteu-se à religião europeia e assumiu o nome de João I. Estamos falando aqui do reino do Congo. Vamos ao quarto item. Foi desse reino que vieram grande parte dos africanos escravizados no Brasil. Estamos falando aqui do reino do Congo, letra B. Vamos aqui ao próximo item. Em uma peregrinação para Meca, seu rei, convertido ao islamismo,
distribuiu grande quantidade de ouro. Estamos falando do Mansa Musa, do reino de Mali. E o último item, a cidade de Gao, era um importante centro de passagem das rotas comerciais na região. Estamos falando aqui de Songhai. Então, aqui para a gente estabelecer aqui, recapitulando, primeiro item, letra C, segundo item, letra A, terceiro item, letra B de bola, quarto item, letra B de bola também, quinto item, letra C de casa e sexto item, letra A de avião. Vamos aqui à questão 2. Leia o texto a seguir. E aí assinale a palavra que preenche corretamente o texto. E temos na letra A, Gana, letra B, griote, letra C, manicongo, letra D, mansa, letra E, sacerdote. Vamos aqui à leitura do texto. O termo, de origem francesa, recobre uma série de funções no contexto da sociedade africana. Uma sociedade em que os conhecimentos eram tradicionalmente transmitidos pela palavra, de forma oral. No caso aqui a resposta correta é a letra B, o griote tinha uma posição de destaque, pois lhe cabia transmitir a tradição histórica. Era o cronista, o genealogista e o arauto, aquele que dominava a palavra, sendo por vezes excelente poeta. Mais tarde passou também a ser músico e a percorrer grandes distâncias. Visitando povoações onde tocava e falava do passado, bastante confundido com feiticeiro, exercia de fato, por vezes, a função de adivinho, o que era diferente. Então vamos aqui à próxima questão, questão da página 12. Vamos aqui, interpretando documentos. Leia o texto a seguir a respeito da religiosidade africana. Vamos aqui ao texto. São numerosas as religiões tradicionais africanas. Cada povo tem a sua, com seus deuses, suas crenças e rituais próprios. Em certas áreas, sobretudo naquelas onde predominam os grupos sociais sem chefias, é comum que cada aldeia possua divindades próprias. E até cada família possa ter as suas, que só a ela protegem e só ela venera. Em todas as religiões africanas, no entanto, ou em quase todas, tem relevo os ancestrais, entre eles se destacam aqueles que foram reis. O culto dos mortos é por isso generalizado, cabendo aos vivos, com seus sacrifícios, fortalecer o poder dos que os precederam. É bastante difundida a crença na reencarnação e cresce na possessão. Isto é, que as divindades e os antepassados divinizados podem vir até os vivos, descendo no corpo de seus fiéis. Vamos aqui à questão. De acordo com o texto e seus estudos sobre o continente africano, responda, de maneira geral, como podem ser descritas as religiões tradicionais na África? Resposta. Elas apresentam características próprias e cada família pode ter as próprias divindades para adorar. Entretanto, é possível apontar como pontos em comum a relevância dos ancestrais e o culto aos mortos, a crença na reencarnação e na possessão. Desse modo, a religiosidade africana coloca os mortos em proximidades com os vivos. Vamos aqui à letra B. Mesmo com as religiões ancestrais, vários reis africanos converteram-se a outras religiões. Indique os reinos em que isso aconteceu e a religião adotada. Bom, como nós estudamos na teoria, Gana, Mali e Songhai, por exemplo, foram reinos cujos reis adotaram o islamismo. No caso de Mali, o rei não fez somente por motivos econômicos e diplomáticos. Ele adotou a nova religião para si e chegou a peregrinar para Meca. O reino do Congo passou pelo mesmo processo após o contato com os portugueses, adotando o catolicismo. Letra C. Quais eram os interesses dos reis africanos ao adotarem novas religiões? Resposta. Os reis tinham, acima de tudo, interesses comerciais ao realizar suas conversões. A religião islâmica estava intimamente ligada com o comércio de caravanas e com as trocas comerciais promovidas pela travessia do deserto, de forma que era interessante aos reis da África subsaariana adotar essa religião. Com o mesmo objetivo, o manicômio converteu-se ao catolicismo.
ou seja, buscando favorecer suas relações comerciais. Vamos aqui à questão da próxima página, que será da página 16. Página 16. Vamos ler aqui o texto para que possamos responder as questões da página 16. Interpretando documentos. O Manicongo Afonso, filho de João I, o primeiro rei do Congo convertido ao catolicismo, escreveu ao rei de Portugal, Dom João III, em 1526. O motivo da carta era protestar contra as práticas escravistas no reino, como é possível observar a seguir. Vamos aqui ao texto. Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia. Filhos deste país, filhos de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas de nossa própria família. Essa corrupção e depravação estão tão generalizadas que a nossa terra é inteiramente despovoada. Precisamos, neste reino, só de sacerdotes e professores, e nenhuma mercadoria, a menos que seja vinho e farinha para o Santo Sacramento. É nosso desejo que este reino não seja um lugar para o comércio ou o transporte de escravos. Em outra carta, ele denunciou o envolvimento de seus próprios súditos. Vamos aqui ao texto. Muitos dos nossos súditos ansiosamente cobiçam mercadoria portuguesa, que seus súditos trouxeram para o nosso domínio. Para satisfazer esse apetite desordenado, apreendem muitos dos nossos súditos negros livres. E logo que eles são levados pelos homens brancos, eles são imediatamente postos a ferros e marcados a fogo. E quando eles são levados para embarque, se forem apanhados por nossos guardas, os brancos alegam que eles foram comprados, mas não podem dizer de quem. Então, temos esse texto aqui. A partir dele, nós vamos responder as questões da página 16. Então, vamos aqui às questões. De acordo com o texto e seus estudos, responda às questões a seguir. Com base na carta do Manicongo Afonso, cite uma diferença entre a escravidão existente anteriormente na África e a praticada posteriormente pelos portugueses no continente. Vamos à resposta. A escravidão era uma condição possível apenas para alguns indivíduos, prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. De modo geral, ainda que existissem os escravizados dentro da África, eles eram exceção, não a regra. Com os portugueses, qualquer pessoa podia ser escravizada ou, como citou o Manicongo, qualquer negro livre. Vamos à questão 2. Quem eram as pessoas que participavam do tráfico de escravizados? Resposta. Os portugueses e, como o texto indica, os próprios súditos do reino, que passaram a capturar uns aos outros para vendê-los como mão de obra. Questão 3. Qual mudança é percebida nas atividades realizadas pelos escravizados na África e depois da chegada dos portugueses? Resposta. Antes da chegada dos portugueses, os escravizados eram empregados nas lavouras a fim de ajudar as pequenas comunidades de que faziam parte, ou, no caso dos grandes reinos, atuavam em trabalhos ainda mais pesados. Na extração de ouro e sal, havia ainda uso deles no serviço militar ou até mesmo no governo, no caso daqueles capturados pelos árabes islâmicos. Após a chegada dos portugueses, os escravizados africanos eram trocados por mercadorias portuguesas e deslocados do continente africano para regiões na Europa e na América. Vamos aqui então à questão da página 17. Então vamos aqui. O que conquistei? Vamos lá. Questão 1. Escreva um parágrafo explicando por que a África é um continente multifacetado. Bom, aqui é uma questão pessoal, então você pode citar o clima, né? Lá tem clima tropical, como no Brasil, tem clima savana, que é parecido com o cerrado nosso aqui, tem clima também de deserto, então há uma diversidade, né, no âmbito ambiental, há uma diversidade no âmbito humano, né, várias etnias que existem dentro da África, no âmbito cultural, no âmbito político, no âmbito religioso, então você pode citar algumas dessas no âmbito linguístico também. Então existem essas várias diversidades dentro da África que você pode escolher, porque é uma pergunta pessoal. Vamos aqui à questão 2.
É comum afirmarmos que o deserto do Saara dividia o continente africano em duas partes: o norte do continente, ou África Setentrional, e a África Subsaariana. É correto afirmar que a África Subsaariana era uma região isolada? Justifique sua resposta. Bom, resposta afirmativa é incorreta. Ainda que a África fosse difícil, ainda que o acesso, né, na região do deserto do Saara fosse difícil pela existência do deserto, ela era atravessável e diversas caravanas faziam isso, trocando produtos da região com o norte do continente, a Europa e o Oriente. A própria islamização do continente, ou seja, a conversão dos reinos ao Islã e a adoção dessa religião por parte da população, evidencia como as trocas culturais e comerciais ocorriam na África. Vamos aqui à questão da página 18. As questões da página 18. Cite dois fatores importantes que levaram o reino de Gana, na região oeste da África, a se tornar poderoso. Resposta: a exploração do ouro no território que cabia ao reino e ao intenso comércio que destinava mercadorias para o centro e o norte da África, em especial para a região do mar Mediterrâneo. Vamos aqui à questão 4. A cidade de Tombouctou, no reino de Mali, era importante porque, letra A, era um centro comercial e cultural? Sim, correto, conforme na teoria que nós estudamos e conforme o texto que você leu. Letra B, era grande produtora de sal? Incorreto. Letra C, atraía sábios e médicos do mundo árabe? Atraía sábios e médicos do mundo árabe, correto. Letra C. E letra D, estava localizada no sul do continente africano, incorreto. Lembrando aqui que a cidade de Tombouctou era culturalmente importante, né? Então lá eles criaram bibliotecas, era incentivado o estudo do Islã, então foi um grande centro cultural que atraía povos de outras civilizações justamente para ter acesso a essa cultura, a esse conhecimento. Vamos aqui à questão 5. Vamos à leitura do texto para que possamos responder a questão. Embora em todos os lugares e épocas a escravidão seja facilmente reconhecida como o regime mais eficaz e feroz de arregimentar, conservar e explorar trabalho, tendo por fundamento o direito de um ser humano ser proprietário de outro, e deste dispor como mercadoria. Ela se mostra distinta no espaço, no tempo e principalmente nos modos de usar o escravo. Então o texto fala aqui que a escravidão ela não foi única em todos os lugares e em todos os tempos, né? Por exemplo, a escravidão na Grécia Antiga é diferente da escravidão que houve, por exemplo, na Mesopotâmia, do que houve na América. Então, basicamente, o texto fala sobre isso, né? Que a escravidão ela não aconteceu de um só jeito e em todos os locais e em todos os tempos. Então, a gente vai analisar a questão a partir desse prisma, né? De como a escravidão foi sendo vista ao longo do tempo e ao longo dos espaços em que ela ocorreu. Como podemos aplicar o trecho? A questão é a seguinte: como podemos aplicar o trecho destacado em nossos estudos sobre história africana? Bom, essa questão a gente tem que analisar do ponto de vista, a gente tem que entender cada processo de escravização que foram feitos, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, a escravização, o escravo praticamente era propriedade do Estado, né, na Grécia Antiga. No Egito também teve alguns escravos que eram de propriedade do Estado. Com os portugueses, os escravos eles se tornaram uma mercadoria, né, e se tornaram propriedade privada de outros seres humanos, de outras pessoas. E dentro da própria África, o processo de escravidão, como nós vimos anteriormente, ele era vinculado a prisioneiros de guerra, a crimes cometidos, né, e ao endividamento. Mas vamos aqui à questão, à resposta. A história africana mostra que a escravidão não se mantém da mesma forma ao longo do tempo. No continente africano, havia grandes reinos que usavam a mão de obra escrava para trabalhos pesados, mas também tinha um grande número de escravizados nas cortes como forma de atestar o poder e a riqueza reais, ou seja, dos reis.
em sociedades não organizadas em reinos, os escravizados, em número muito menor, eram utilizados na agricultura para ajudar no sustento e na manutenção do grupo, da comunidade. No caso dos árabes islâmicos, alguns escravizados eram empregados no governo ou no comércio. Em todas essas situações, seja na costa ocidental, seja na costa oriental da África, a escravidão era restrita a determinados grupos de pessoas, e a sua escala era muito menor do que a alcançada na África após a chegada dos portugueses, que transformaram a escravização de pessoas em um verdadeiro negócio, Então, essa aqui é a resposta. Vamos aqui à sexta questão. Qual foi a principal forma de difusão do islamismo na África? Foi através do comércio, pelas caravanas, pelas caravanas comerciais nos quais os árabes comercializavam com os reinos africanos. Bom, aqui nós terminamos as questões referentes ao capítulo 5º, conteúdo África, do 7º ano. Então, qualquer dúvida, comente na região dos comentários e até breve.